Graça e paz, amados irmãos. Meu nome é pastor Ronaldo Gonçalves, sou casado há 25 anos e atualmente, em face a tantas notícias que têm acontecido, de feminicídios, homicídios na família, eu queria compartilhar com vocês sobre resolução de conflitos em âmbito familiar. Quando acontece um conflito, nós temos várias reações. Eu queria que a gente entendesse essa dinâmica das reações e como processar isso, ok? Então, primeiro nós vamos começar lendo o texto da Palavra de Deus, como Jesus reagiu, enfrentou os conflitos na época dele. O nosso texto base está em 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 25. Diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Como podemos perceber, Jesus foi a pessoa mais injustiçada e mais alvo de conflitos que existiu aqui na terra. No entanto, ele deixou um exemplo para nós de como agir e reagir nessa situação. Aqui diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, meus amados, a minha questão aqui é o seguinte: o número de homicídios, feminicídios tem aumentado assustadoramente nas famílias. Quando nós falamos de conflitos em famílias, nós podemos ter 3 reações possíveis: as reações evasivas, focadas no eu, as reações combativas, focadas no outro, e a solução de conflitos, que é onde eu quero chegar com vocês, ok? Então vamos pensar um pouquinho, poucos minutos, nesses 3 tipos de reações no conflito, quando há conflitos em âmbitos familiares. As reações evasivas, elas são focadas em proteger o eu, querem evitar o conflito. São aquelas pessoas que estão mais preocupadas em manter as aparências do que resolver o conflito. São as pessoas que vão passar a viver de uma forma dissimuladas. Então, isso vai refletir em pelo menos 3 áreas: negação, recusam-se a aceitar o problema, dá um alívio temporário, mas não resolve o conflito. Fuga, correm do conflito, não resolve o conflito, dá um alívio temporário, mas o problema continua. E suicídio, que é a saída mais extrema de um conflito. Alívio ilusório, porque a pessoa gera muitos outros problemas. Então, essa é a primeira situação que acontece quando há conflitos em âmbitos familiares: reações evasivas, negação, fuga, suicídio, focados em proteger o eu, evitar o conflito, manter as aparências, mas não resolvem os problemas. A segunda situação que acontece são as reações combativas, focados em culpar o outro.
A pessoa não está preocupada em resolver, elas querem vencer os conflitos, elas querem utilizar-se os conflitos para defender os seus direitos, controlar os outros e joga toda a situação como responsabilidade do outro. São as reações combativas. Elas entram num combate com o outro, não resolve o problema e coloca o peso todo sobre o outro. Muitos de nós somos assim. Eu era assim. E aí gera algumas situações em âmbitos familiares. Ataque. Utilizam agressões verbais, críticas, implicância, difamação, palavras iradas e ameaças. Litígio. Levam as questões aos tribunais seculares. Assassinatos, que é a atitude extrema da reação combativa. Resultado, perde a intimidade, distanciamento, não resolve o problema e o conflito permanece incubado na família. Nas reações evasivas são focadas no eu, proteger o eu, manter as aparências, vida dissimulada. Fuga, negação e suicídio. As reações combativas são focadas em culpar o outro. Pessoas que querem vencer os conflitos, pessoas que não aceitam que estão erradas, pessoas que querem defender os seus direitos, controlar os outros, tirar vantagens da situação, que gera ataques, litígio, assassinato, e o resultado é uma perda de intimidade e distanciamento. Tanto as reações evasivas nos conflitos familiares, quanto as reações combativas não resolvem o problema. Isso tem que ficar claro para nós. Geram alívios ilusórios e temporários, mas o conflito permanece. Então, o nosso ponto é onde nós queremos chegar agora e ver o que a Bíblia diz. Solução de conflitos focados em nós. Nem é focado no eu, na fuga, nem é focada no outro transferir a culpa. É focado em nós. Como assim? Solucionar o problema. Então nós podemos entender de 3 formas a solução de conflitos focados em nós. Primeiro, relevar o problema. Perdoar. Oferecer um perdão sincero e imediato. A Bíblia fala sobre isso em Provérbios 12:16, diz assim: a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Perdoa. Então, a primeira forma de solucionar o conflito é você liberar o perdão. Provérbios 17:14 diz mais, fala assim: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Toda família tem conflitos. Afastar ou transferir a culpa não resolve. Perdoar é o primeiro passo. Relevar a questão. Ok? Então, nós temos que pensar sobre isso. Olha o que diz mais, Provérbios 19:11. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Nós temos que entender uma coisa: nós somos pecadores, ninguém está livre de pecar, de errar, de magoar, de ofender o outro. Se você foi magoado, se você foi ofendido, mesmo estando certo, perdoa. A sua glória é perdoar as injúrias. Este é o primeiro passo para solucionar um conflito. Vamos no segundo? Diálogo. Confrontar e conversar em amor. É fácil? Não é fácil. A nossa tendência ou é mais para o lado da evasão ou mais para o lado do combate. Mas, primeiro, perdoar. Segundo, diálogo. Confrontar e conversar em amor. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 5, versículo 23 e 24. Diz assim:
Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Diálogo, confronto, conversa em amor, reconciliação. Olha Mateus 7, primeiro, versículo 3, diz assim, olha: porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. O que ele está querendo dizer? Todos nós somos pecadores, todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas. E às vezes nós somos tão rápidos em culpar o outro que esquecemos de resolver o nosso próprio problema. Antes de culpar o outro, combater o outro, de evadir-se da situação, pense se você não tem culpa da situação, está desta forma o conflito. E aí Mateus 18,15, ele fecha a questão de uma forma maravilhosa. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então nós estamos falando de solução de conflitos. Primeiro, relevar, oferecer um perdão imediato, total, deixa para lá. Segundo, diálogo, confrontar, conversar em amor, discutir a situação. E o último, negociação, acordos. Em Amós 3,3 fala que andarão dois juntos se não houver entre eles acordos. O que eu estou querendo dizer? Examinar ambos os lados da situação, trabalhar em conjunto para resolver os conflitos. Essa é a melhor tática. Filipenses 2,4 tem uma palavra muito interessante. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ok? Então, se você tem passado conflitos na sua casa, a minha oração é que jamais se torne um homicídio ou um feminicídio. No entanto, a gente tem que estar consciente dessas três situações que acontecem no conflito. Reações evasivas, focadas em proteger o eu, querer evitar o conflito, preocupados em manter as aparências, a vida passa a ser uma dissimulação. Fuga, negação e suicídio acaba sendo o resultado. Dá um alívio temporário, mas não resolve o conflito. As reações combativas, focadas em culpar o outro, pessoas que querem vencer os conflitos a qualquer custo, transferem a culpa, atacam outros, que acaba surgindo situações de ataques, litígio, assassinatos, geram alívios temporários, mas não resolve o conflito. O resultado desses dois, as reações evasivas e reações combativas, são perda de intimidade, dissimulação, distanciamento na família. O último, que é o nosso foco, solução de conflitos focados em nós, relevar, oferecer perdão total e imediato, diálogo, confrontar, conversar, trocar ideias, pensar o assunto, resolver o problema. Negociação e acordos, examinar ambos os lados, trabalhar em conflito para resolver. Se nada disso acontecer, resolver o problema, então o meu conselho é: busca aconselhamento com um presbítero, um pastor, alguém de confiança, uma pessoa mais madura, alguém que você admira, né? Mas não deixe a situação continuar como está. Que Jesus, que foi a pessoa mais sábia em enfrentar e solucionar conflitos, possa habitar em seu coração e te dar sabedoria, solução na hora do conflito.
Jesus te abençoe e a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a sua família abundantemente. Amém.